Olá, bom dia. Depois de tantos anos de polêmica, hoje eu, como cidadão brasileiro, eu resolvi me manifestar de acordo o que está acontecendo, ou com o respeito ao que está acontecendo, e com respeito ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Uma coisa eu tenho certeza: vocês podem limitar o espaço físico dele, pode levar ele à cadeia pelo tempo que for. Pode o acusarem, como diz um certo filho de Satanás. Observe se não é a expressão de um filho de Satanás. A pessoa diz o seguinte: Bolsonaro não vai voltar jamais à política, porque depende da nossa capacidade, a pessoa diz, de criar uma narrativa, isso é, de inventar uma mentira para que ele não volte. Outra certa pessoa, de certa autoridade, diz assim para o presidente da República: olha, a Polícia Federal, que é uma polícia de Estado, né, está para trabalhar para você, isso é, para a pessoa física. E deixa de ser um órgão jurídico para ser um não sei o que. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Lembra de Sócrates? Quantos gregos mataram Sócrates? Eles acharam que ia destruir a sua história. Mas jamais alguém conseguirá destruir a história de Sócrates. Então estão tentando apagar a história de Bolsonaro, mas ninguém vai apagar. Foi um homem que sozinho lutou contra esse sistema podre, corrupto, que envolvia todos os setores da sociedade. Inclusive partidos, né? Partidos que defendem simplesmente o crime organizado. Vocês podem fazer o que você quiser. Mas foi depois de Bolsonaro que nós descobrimos que a mídia brasileira de massa, as televisões como a Globo, não passa de um lixo. Foi através de Bolsonaro que descobrimos que a TV Globo, assim como as demais TVs, elas não fazem reportagem. Elas são pagas, são quase um estatal. Elas são pagas para dizer o que o governo quer. São tão assim que na época da pandemia chegaram a cometer crime, criaram um cartel, que eles chamam de consórcio, é um cartel, para que todas as notícias fossem a mesma coisa. Isso é, vamos dar uma olhada, isso faz parte de uma democracia? Em que um jornal não pode divergir do outro? Pois é, eles fizeram isso para mentir e para enganar o povo. Então foi depois de Bolsonaro que descobrimos que nós não temos informações como deveria ser, jornalistas isentos. Foi depois de Bolsonaro que nós descobrimos que nós não temos jornalista na sua maioria. Nós temos militantes sem nenhum compromisso com a verdade. E é por isso essa raiva dele toda. Porque ele lutou contra esse sistema nojento, podre, corrupto, que, como disse o próprio presidente Lula, está em todas as esferas do poder. Foi ele que disse que o crime organizado, Lula disse que o crime organizado está na política, nos jornais, no judiciário, na política. E se é uma coisa que ele sabe, ele deve saber muito bem, porque ele falou. Então vocês podem tentar fazer o que vocês quiserem. Ninguém vai conseguir destruir o nome de Jair Messias Bolsonaro. Vocês podem até destruir a vida dele, matar, acabar com a vida dele. Mas o nome dele, vocês não vão conseguir destruir. Ele já entrou para a história como um homem que lutou sozinho contra esse lixo que é o sistema brasileiro. Apoiado até pelos Estados Unidos, segundo as mídias agora. Então façam o que vocês quiserem. Juízes que pensam que são deuses. Olha, diante de Deus, os exaltados serão humilhados. Os humilhados serão exaltados. Vocês acham que vão ficar impunes diante de Deus? Não. Não. A lei da semeadura, ela é implacável.
Se existe uma lei que é implacável, é a lei da semeadura. Tudo que você plantar, você vai colher. O apóstolo Paulo diz que tudo que você fizer por meio do corpo, seja bom ou ruim, você um dia irá prestar conta dele. Então pense, nós não temos hoje no Brasil a quem confiar. O sistema está podre, corrompido e intrínseco. Né? Você não sabe mais a quem recorrer. Então o Brasil de hoje entrará para a história com a pior formação que já encontrou. Inclusive no próprio STF. Certamente, os historiadores do futuro terão muito o que escrever sobre essa formação do STF de hoje, segundo o que você ouve nas mídias. Pense nisso. Vocês podem destruir, até matar Bolsonaro, mas vocês, para a vergonha de toda uma sociedade, jamais vai conseguir apagar o que ele fez. Jamais vai destruir a sua história. Vocês jamais chamarão ele de corrupto. Vocês jamais dirão que ele roubou, jamais dirão que ele tinha dinheiro na cueca, jamais dirão que ele recebeu 300 milhões de empresa como a Odebrecht, segundo Antônio Palocci. Então, vocês podem fazer tudo. Você jamais pode dizer que ele saqueou o Correio, Petrobras, Eletrobras, todas essas empresas. Pode fazer o que vocês quiserem. Pode prender, pode até matar. Mas vocês não terão condições de destruir a sua história. E nós teremos, para gerações futuras, exemplos de um homem que lutou contra tudo e tudo, contra um sistema podre, que foi perseguido até o fim, mas não mudou a sua opinião. Que Deus nos abençoe e que essas pessoas façam uma reflexão, porque antes tarde do que nunca.